Grêmio. Botafogo sob novo comando, hein? Não ainda nesse jogo, mas o Botafogo hoje anunciou seu novo técnico, Bruno Lage, português, com experiência no futebol internacional, já foi campeão português pelo Benfica. Veja vocês, até o ano passado, o Bruno Lage estava treinando na Premier League, era treinador do Wolverhampton. E agora foi convencido pelo John Textor, depois de ter conversas com o Atlético Mineiro. O pessoal do Atlético não conseguiu convencer o Bruno Lage a vir ao Brasil. John Textor foi mais habilidoso nesse aspecto e vai trazer o português para cá. Mais um português no futebol brasileiro. Raed, boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite a todos. Hoje, desde a notícia do Bruno Lage, eu procurei jogos dele dirigindo o Benfica, vi alguma coisa dele também com o Wolverhampton. É um treinador que modifica bastante a estrutura do seu time de acordo com as peças que ele tem, mas no primeiro ano dele do Benfica, que foi o grande ano, que ele teve uma sequência de 18 jogos, 18 vitórias e um empate em 19 jogos, acabou ganhando o título português com o Benfica. Ele jogava numa estrutura muito parecida, muito próxima do que o Jorge Jesus fez no Flamengo na época dele, com 4-1-3-2. O Gabriel Pires, inclusive, era um dos principais jogadores dele, era aquele 8 que fazia o papel, por exemplo, o Gerson no Flamengo do Jorge Jesus, e tinha o protagonismo de um segundo atacante por dentro, que na época do Benfica foi o João Félix, e o Botafogo não tem esse segundo atacante por dentro. Uma força física muito grande na frente, com o Seferovic, o Botafogo tem o Tiquinho, e outro ponto que a gente tem que observar do Bruno Lage é que os zagueiros do Benfica atuavam fazendo uma linha muito alta, botando pressão nos adversários. Um deles é o Rúben Dias, hoje no Manchester City. E os zagueiros do Botafogo não têm essa característica, pelo menos o Vitor Cuesta não tem essa característica. Vamos ver como é que o Bruno Lage vai montar esse time do Botafogo. Por enquanto, a direção ainda é do Caçapa, né? Caçapa vai dirigir o time nesse jogaço contra o Grêmio do final de semana. Mas vejo que o Botafogo conseguiu se planejar rapidamente para a substituição, um processo muito rápido, até surpreendentemente rápido para mim. Eles trouxeram o Caçapa, né, que estava como auxiliar fixo do Lyon, que é do grupo do João Textor, né, do John Textor, não João Textor, o John Textor, eu já portuguesei o nome do Textor, mas ele trouxe rapidamente o Caçapa, que conhece bem o futebol brasileiro, para ser um técnico interino no Botafogo. Achei que essa interinidade fosse durar bastante ainda, fosse ser mais longa. Também. Mas ele rapidamente consegue trazer o Bruno Lage. Com que expectativa você recebe a notícia do novo treinador do Botafogo, Gonza? Olha, a expectativa é a melhor possível, porque nós estamos falando primeiro de um treinador com mais experiência do que o Caçapa, e estamos falando de um Botafogo que está numa situação confortável, né, no primeiro lugar, e não há nenhum indício, né, até pela trajetória do Bruno Lage, né, que é um treinador, como o Raed lembrou, é um treinador que tem uma capacidade, como tinha Luiz Castro, de montar esquemas de acordo com o elenco que ele tem, de acordo com o adversário, não é aquele treinador de um esquema só, né, monocórdio. Então, acho que é uma boa, acho interessante essa agilidade do Botafogo. Acho o outro aspecto positivo. Você lembrou que o Atlético Mineiro teve interesse no Bruno e ele não acertou e agora ele acerta. Isso, para mim, é um indício muito, muito claro de como faz diferença para quem vem de fora olhar um clube que é gerido profissionalmente por uma SAF e outro que é no estilo, aquele estilo associativo, que tem lá um grupo de 4 pessoas só dirigindo, enfim, e que troca treinador a toda hora. Então, acho que o Botafogo hoje dá muito mais segurança para os profissionais trabalharem. Agora, acho, assim, para não dizer que tudo são flores, acho que o Bruno Lage, ele chega com um pouco de pressão, não no sentido de que o Botafogo tenha que ser campeão brasileiro. Isso aí, talvez até o torcedor do Botafogo imagine. Se o Botafogo não for campeão brasileiro, vão achar que a culpa é do Bruno Lage, e não é. É um treinador estrangeiro que, por mais que tenha facilidade da língua, mas ele precisa se adaptar, precisa conhecer o elenco, precisa conhecer o futebol brasileiro. Agora, eu acho que ele chega com alguma obrigação. O Botafogo precisa, para mim, na posição que ele está na tabela, ele precisa ir à Libertadores. Para mim, ele está no G4 ou G5 ali, dependendo de quantos times
vão para a Libertadores. Então, eu acho que isso ele precisa mostrar, mas acho que vai mostrar. Acho que ele já por onde ele passou, já demonstrou o trabalho. Raed lembrou do Benfica. Ele chegou numa temporada no Wolverhampton em 10º lugar na Premier League. Com o Wolverhampton, é coisa. É bom resultado. É bom resultado. Talvez não seja com outros times grandes, com o Chelsea, por exemplo. Mas com o Wolverhampton é. Então, acho que a expectativa para mim é muito positiva. Estou curioso para ver como será o novo Botafogo. O problema é combinar com a torcida, né? Porque esses casos assim de sucessos inesperados, né? Como foi o São Paulo com o Fernando Diniz, né? Que liderou o campeonato por um bom tempo, chegou a abrir 7 pontos em relação ao segundo colocado. O mesmo acontece com o Botafogo hoje. Qualquer deslize, né, que possa fazer o Botafogo no futuro perder o título, vamos supor que o Botafogo fique vice-campeão ou terceiro colocado. Tenho certeza que boa parte da torcida... esse elenco é de pipoqueiro, time pipoqueiro. Esse time, não segurou o rojão, entregaram um campeonato que estava ganho. Esse vai ser o discurso, não tenha dúvidas, porque o torcedor é desse jeito, passional. Embora, se antes do campeonato fossem lá na torcida do Botafogo, vamos assinar um contrato que o Botafogo vai terminar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Vamos assinar? Agora. 100% da torcida assinaria, né? Mas é efeito de um sucesso nesse início de campeonato do Botafogo que ninguém esperava.